no domingo dia 23, eu preguei num texto. E Deus colocou no meu coração interessante, pastor. Eu falei, poxa, devido ao tempo, eu não consegui ir no ponto que eu entendi que eu precisava ir. Aí Deus colocou no meu coração, na próxima vez que você for pregar, você dá continuidade. Aí o que aconteceu? Nessa correria toda, eu falei, bem, não vai ter mais vezes, né? Mas aí, eis que ontem o pastor Marcelo falou, não, você vai pregar. Eu falei, então tá bom. Aí eu lembrei logo disso, que nós pregamos aqui no dia 23, domingo, na parte da manhã. Então nós vamos, assim, dar continuidade a essa mensagem e chegando num ponto que é muito importante para a nossa igreja. E o foco dessa mensagem é comunhão. O que faz a comunhão da igreja? A comunhão que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros. É um instrumento poderoso de Deus para salvar as vidas, para transformar o mundo. Eu convido a igreja a se colocar em pé e nós vamos ler João no capítulo 17, no versículo 20, 21, 22 e 23. João capítulo 17, versículos de 20 a 23. Diz a palavra do Senhor. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Senhor, muito obrigado. Que a tua palavra fale aos nossos corações, Senhor. E que assim, Pai, possamos ser transformados pela tua palavra, pela ação do teu Espírito nas nossas vidas. Senhor, para que a luz que está em nós, que é o Senhor Jesus Cristo, na ação do teu Santo Espírito, possa fazer com que ela resplandeça na nossa vida, Senhor. Aonde nós estivermos, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. A igreja pode sentar. Eu lembro que nós viemos falando os pontos e usando o contexto dessa oração sacerdotal, que Jesus Cristo naquele momento ali estava fazendo a Deus em favor dos seus discípulos. Os discípulos estavam ali numa posição muito difícil, de angústia, de tristeza, porque o mestre deles, o Senhor Jesus Cristo, não estaria mais com ele. Aquele que fez com que eles experimentassem e participassem de coisas sobrenaturais, em que, junto com Jesus Cristo, eles estavam sendo tratados por Deus, em que Deus usava Jesus Cristo, naquele momento de convívio com Ele, com cada um deles, forjando na vida deles um relacionamento com Deus. Relacionamento este que iria ser a base para que eles continuassem, como enviados de Deus apóstolos, a propagar o Evangelho por todo o mundo. E dali, Deus usou de forma maravilhosa
depois da vinda do Espírito Santo, que os capacitou para que assim pudessem realizar a obra do Senhor. E muitas almas se rendessem aos pés do Senhor Jesus Cristo. E o evangelho da salvação chegasse até nós. Amados, ali Jesus tratou daqueles discípulos, assim como hoje Deus, através do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, continua tratando de cada um de nós. Mas há necessidade de que nós tomemos atitudes semelhante à ação daqueles discípulos, já agora apóstolos, enviados pelo Senhor Jesus Cristo, para continuar propagando esse evangelho da glória de Deus, esse evangelho que transforma as vidas, esse evangelho que resgata as pessoas que estão no caminho da perdição, indo para a condenação, resgata-os trazendo para o caminho da salvação, para que eles alcancem aquilo que é de melhor, viver eternamente com Deus, mas começar essa vida não só na eternidade, mas começar essa vida de relacionamento já aqui, como nós falamos, e vimos aqui que Jesus Cristo fez a seguinte afirmação que está no versículo 16 deste capítulo 17, não são do mundo como eu não sou do mundo. Então eu lembro que eu falei e estou reprisando aqui, amados irmãos, nós não somos mais do mundo. A palavra de Deus diz isso aqui, nós não somos mais do mundo. Então a nossa prioridade agora precisa estar em Cristo Jesus, precisa estar na nossa vida eterna, que no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, nós já passamos a possuí-la, como nos diz o Evangelho de João, em que ele diz, na verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós vemos isso lá em João 5:24. Então, era isso que Jesus Cristo estava falando aqui nesse texto. Ele estava falando, mostrando para os discípulos que, no momento em que nós recebemos Jesus Cristo como Salvador e Senhor, nós deixamos de ser deste mundo, agora nós somos forasteiros. Como eu disse lá, nós somos o que agora representantes do reino de Deus aqui na terra. Isso é uma coisa muito séria. E isso precisa continuar martelando na nossa mente, isso precisa tomar o nosso ser de tal forma que as nossas reações, as nossas atitudes, o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, não pode continuar da mesma forma como vinha antes. Porque agora nós não pertencemos mais a este mundo. Sim, nós continuamos aqui, nós precisamos trabalhar, nos relacionar, cumprir as nossas obrigações cívicas, de tudo, mas nós temos que lembrar, a nossa pátria não é mais aqui, a nossa pátria é celestial, nós somos representantes do Senhor Jesus Cristo, e isso precisa estar tão forte no nosso coração, que mude a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de relacionar e até lidar mesmo com os nossos sentimentos, porque eles precisam ser o tempo todo guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E ainda lembro que falamos diante disso, que diante dessa posição, aí vem o caminho da santificação, amados, porque o que acontece? Alguns confundem, a salvação não é um processo, a salvação é um ato que acontece, é uma ação que acontece na nossa vida, como foi dito aqui por Jesus Cristo, lá em João 5:24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê, reparem que é tudo no presente, crê naquele que me enviou
tem. Repare que ele não fala vai ter, vai ser um processo, vai tendo, não. Ele falou, ouve, crê, tem, não entrará em condenação. Aí falou do futuro, mas passou da morte para... Então vamos todos falar assim, passou. É o presente. Então, amados, no momento em que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós passamos, deixamos a condenação que viria e passamos a ter a vida eterna com Deus. Mas essa vida eterna foi esse ato, mas aí vem o processo da santificação, e o processo da santificação é uma transformação que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida em função da palavra de Deus, porque ele disse aqui, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo está orando a quem? A Deus. Então, quando ele fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, o que ele está falando? Que a capacidade de santidade não vem de nós, não é inerente ao ser humano, não, porque se fosse, Jesus Cristo não viria. Se fosse o ser humano lá atrás, não teria pecado, não teria caído, não. Essa santificação vem da palavra de Deus, que o Espírito Santo opera na nossa vida, para nós irmos sendo transformados pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, em que nós passamos a ter alegria, satisfação em viver a palavra de Deus. Então, isso precisa estar muito forte na nossa vida, e é isso que vai nos capacitando a, sabe fazer o quê? Entender que nós não somos mais desse mundo. Antes a gente podia falar até assim, que eu já vi muitos falar, nós temos dupla cidadania. Não, nós somos aqui agora forasteiros. E forasteiro naquele sentido que ele não tem cidadania, ele está caminhando, ele caminha por aqui. Mas a nossa vida aqui precisa ser diferenciada por essa ação de santificação que Jesus Cristo intercede a Deus para que Deus nos santifique, ó. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós vemos aqui nisso, mas o que vai mover aqui é justamente o amor maravilhoso de Deus, como ele falou para aqueles discípulos ali no capítulo 15, versículo 12. Um novo mandamento vos dou. O meu mandamento é este. Eu fiz lá como no capítulo 13 de João mesmo, mas é no capítulo 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então, o que Jesus Cristo está falando? Que o discípulo dele, o salvo em Cristo Jesus, deve amar uns aos outros assim como ele nos amou. Esse é o amor de Deus, o amor divino, o amor ágape, que o Espírito Santo derrama em nossos corações no momento da conversão. É através desse amor que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida e mudando todo o nosso ser. Ele vai transformando tudo na nossa vida. E é esse amor aí que vai nos capacitar a cumprir a missão que Jesus Cristo nos deu, como ele disse aqui, logo adiante, no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amados, olha o que Jesus Cristo está falando. A missão que Deus deu a ele, de vir proclamar o evangelho da salvação através do sacrifício dele, Jesus Cristo também deu a cada um de nós. Não é só o pastor, não é só o diácono, não são só os evangelistas, os missionários, vocacionados para isso, não. Essa vocação de anunciar o evangelho é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E é para todos que são discípulos de Jesus Cristo. Discípulos de Jesus Cristo
é aquele que entregou a vida a Jesus Cristo. Então eu pergunto, quem é discípulo de Jesus Cristo aí? Levanta a mão, só para eu saber. Quem já entregou a vida a Jesus Cristo? Todos nós somos. Então, amados, essa missão que Deus deu de anunciar a glória dele, e essa é uma parte em que a Bíblia fala que Jesus Cristo, falando mais para frente, ele fala: a glória que tu me deste, eu dei a eles. Está mais um pouco à frente. E aí Jesus Cristo, por tudo isso, Jesus Cristo fala que ele se santifica para que nós sejamos santificados. Isso mostra mais uma vez, a nossa santificação não está na nossa capacidade, mas está na posição em nós sermos servos, obedientes, comprometidos com Deus, movidos e santificados pela palavra. E aí, em função desse amor tão maravilhoso, Deus vai agindo na nossa vida. E aí vem a oração que ele disse, a oração maravilhosa que ele disse sobre nós hoje que estamos aqui, todos aqueles que hão de crer e todos que creram em Jesus Cristo depois da sua morte. Olha o que ele diz aqui no 20: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Nós vimos aqui, aqueles que hão de crer. Aqui Jesus Cristo estava orando por cada um de nós. Ele já estava intercedendo a Deus por cada um de nós. E olhem o motivo da oração dele. E aí que nós entramos e mostramos a comunhão que Deus quer que a nossa igreja aqui viva, que Deus quer que todas as igrejas que pertencem ao Senhor Jesus Cristo, que é a igreja de Cristo, viva dessa forma, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Vejam, meus irmãos, que palavra maravilhosa. E nós vimos ainda nessa oração antes que ele faz a condição aqui, ó. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um. Entender o motivo da oração do Senhor Jesus Cristo? Porque, amados, a igreja precisa progredir, mas para a igreja refletir a luz de Cristo, para a igreja sair sendo instrumento nas mãos de Deus de salvação, resplandecendo essa luz, sendo o sal da terra, há necessidade de haver a comunhão entre nós, entre cada um dos servos de Deus aqui. E, meus irmãos, tem momentos que é muito difícil manter essa comunhão, mas aí é o Espírito Santo que trata de cada um de nós, quando nós nos comprometemos em obedecer à palavra de Deus, nos comprometemos em amar como Jesus Cristo nos amou, como nos comprometemos em buscar ter uma vida santa e entender que nós não somos desse mundo. Aí ele vai tratando da nossa vida e fazendo isso para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora cabe uma reflexão muito profunda na nossa vida, amados. Temos vivido dessa forma? Será que a comunhão que nós temos experimentado no seio da igreja está refletindo essa unidade? Nós sabemos que nós não somos perfeitos, mas nós devemos olhar para o Senhor Jesus e buscar nos aperfeiçoarmos e nos santificarmos na sua palavra. Isso significa dizer, amados, que nós precisamos o tempo todo estar clamando ao Senhor para nos capacitar a amar as pessoas como Cristo nos amou, a perdoar os erros dos irmãos para conosco, a ser misericordiosos uns com os outros, amados. Isso é necessário na nossa vida, amados, isso é necessário dentro do nosso lar, porque o pecado que tão de perto nos rodeia,
as ações do inimigo contra a nossa vida para nos ofuscar, para nos tirar do foco que Deus quer na nossa vida, acontece em todos os lugares. Então, nós precisamos estar fazendo aquilo que Jesus Cristo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então, é uma vigilância constante, e pode ter certeza que a gente vacila, e aí vem a dificuldade, mas um coração aquebrantado diante de Deus, e a Bíblia nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Olha só ele falando. Então nós precisamos estar no momento, no estilo de vida, que a nossa vontade é viver em santidade, Deus, sabendo que é Deus que vai nos capacitar pela sua palavra, mas precisa ter a nossa ação, da vigilância, e a vigilância é através da palavra de Deus. Por isso que ele diz: a palavra de Deus é a verdade que nos santifica. Então nós precisamos vivenciar a palavra de Deus na nossa vida, o tempo todo. A Bíblia diz para nós não tirarmos, refletirmos, meditarmos na palavra o tempo todo. A Bíblia nos orienta a estar orando o tempo todo, ou seja, nós precisamos viver num momento de comunhão com Deus, perseverar o tempo todo, e assim mesmo nós acabamos nos distraindo. Isso acontece, e Deus sabe disso, mas o Espírito Santo fala aos nossos corações, mostra o nosso erro, e aí a gente se conserta, confessa a Deus, Deus vai, santifica pela palavra, e a gente continua caminhando e anunciando essa palavra. E nós vemos, amados, como Deus fala: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Nós podemos entender essa glória aqui também como a missão gloriosa de anunciar o Evangelho, porque Jesus Cristo fala, e no domingo eu falei que era a luz de Cristo, é isso mesmo. Jesus Cristo falou que ele era o quê? A luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. E o que ele falou lá em Mateus 5,14? Vós sois a luz do mundo. Perceberam? E aqui ele está falando dessa glória. No momento que o Espírito Santo está na nossa vida, assim como estava na vida de Jesus Cristo, a ação dessa luz é a ação do Espírito Santo na nossa vida, em todos os momentos, em todas as nossas palavras, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas reações, em tudo na nossa vida. O Espírito Santo está agindo para que a luz de Jesus Cristo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo na nossa vida, possa resplandecer. Então, quando Jesus Cristo nos chama antes até sal da terra e luz do mundo, o que ele está falando? Que nós seremos usados pelo Espírito Santo para resplandecer a glória de quem? A glória de Deus, a glória do Senhor Jesus Cristo, a glória do Espírito Santo de Deus. Mas isso não vai acontecer automático, não. Isso vai acontecer do desejo do nosso coração, entendendo que nós não pertencemos mais a este mundo, mas precisamos viver aqui agora, enviados por Jesus Cristo. E olha como ele disse: assim como tu me enviaste, eu também os enviei. Irmãos, nós recebemos essa missão do Senhor Jesus Cristo. Ele veio aqui para nos dar a salvação, para mudar a nossa condição, para nos tornar filhos de Deus, co-herdeiro deles, como Paulo fala lá em Romanos 8, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus. Ora, na nossa família, quem só tem um filho é seu herdeiro. Quem tem 2 filhos, um é herdeiro e o outro é co-herdeiro. Aí o herdeiro é o primogênito, que foi o primeiro, e o co-herdeiro é o segundo, ou co-herdeiros, terceiro, quarto. Entenderam o que Deus fez? Deus pega o seu filho amado, manda morrer no nosso lugar, manda sofrer a condenação que estava sobre nós, para nos transformar em filhos dele.
em participante no futuro de uma glória tão maravilhosa que nós não conseguimos nem imaginar. Não tem condições de imaginarmos. Por isso que nós não somos mais desse mundo. E aí, amados, ele disse isso: dê-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Vocês viram aqui o que Jesus Cristo está falando? Que esse amor tão maravilhoso que Deus tem por Jesus Cristo, Ele também tem por cada um de nós que entregou a vida ao Senhor Deus. Por isso Jesus Cristo passou isso. Por isso que Jesus Cristo ensinou isso aos discípulos. E nós precisamos refletir nisso, amados. A nossa vida tem refletido isso? Será que nós compreendemos isso mesmo? Que nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Que o amor, como Deus tem amado ao Senhor Jesus Cristo, Ele também tem amado a cada um de nós. Esse é um momento de reflexão. Esse é o momento que nós precisamos tomar decisões. Entender que a capacitação dada por Deus, nessa jornada que nós vimos aqui, nessa orientação que Ele deu aos seus discípulos, para que se transformassem, para que compreendesse o que é ser corpo de Cristo, o que é ser discípulo de Jesus Cristo, o que é ser igreja do Senhor Deus. Amados, no momento em que nós buscarmos viver isso com maior intensidade, mas com maior propriedade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus estará nos capacitando, estará nos santificando, estará nos fazendo amar as pessoas, não pelo que elas são, não pelo que elas podem nos oferecer, não com pena, mas movidos pelo amor de Deus. Eu convido a cada irmão a estar fechando os olhos, estar pensando, meditando nisso tudo que Deus falou aos nossos corações. E nós precisamos refletir nisso. Que Deus quer transformar a nossa vida a cada dia. Deus quer ir transformando a nossa vida, nos livrando daquilo que tem impedido de nós vivermos essa verdade hoje nos nossos dias, sabendo que a capacitação não está em mim, não é sua, não é minha, não é capacidade humana, mas é ação de Deus. E nesse momento, eu convido a qualquer irmão que por acaso exista alguma mágoa no seu coração contra alguém. Alguém que não conseguiu liberar perdão para algum irmão, alguma pessoa, mas entende nesse momento que o amor de Cristo nos constrange. Ou alguém que esteja ainda passando por uma dificuldade tão grande, seja no seu lar, seja na sua vida, que tem lutado muito e não tem conseguido superar, mas entendeu agora
o que Deus falou através de Jesus Cristo aqui no Evangelho de João, que não é deste mundo, que é filho de Deus, e que quer que o Senhor Deus haja de uma forma tão maravilhosa, que te liberte dessa condição e te dê vitória. Fique de pé, que nós vamos orar. Eu peço a todos que estejam de olhos fechados, refletindo na sua vida. Não se preocupe, isso é entre você e Deus. Mas também aqueles que entendem que, devido a tantas coisas na vida, não tem feito tudo aquilo que Deus já tem ministrado no seu coração para fazer. Fique de pé também. Deus está falando ao nosso coração. Não tenha vergonha. Aqui é entre cada um de nós e Deus. E o que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Deus quer agir de forma sobrenatural na nossa vida. Ele quer nos fazer experimentar essa comunhão tão profunda, tão maravilhosa, de maneira que nós tenhamos uma experiência maravilhosa com Deus. Muitas vezes, amados, a mágoa, a tristeza nos atrapalham. Muitas vezes estamos certos. A pessoa nos magoou, querendo ou não, e essa mágoa vai trazendo raiz de amargura e atrapalha a nossa comunhão com Deus e nos impede de fazer aquilo que Deus quer, porque essa raiz de amargura nos impede de viver isso que Jesus Cristo está falando aqui na comunhão. De repente não é nem com alguém da família, nem com alguém da igreja, é com pessoas lá de fora mesmo. Mas Deus está ministrando isso hoje aqui à noite. Ele quer que a nossa comunhão aqui aprofunde de uma maneira tal que a luz dele resplandeça na nossa vida onde nós estivermos. Mas para isso, nós precisamos ministrar o perdão incondicional dado por Deus. Ou muitas vezes até pedir perdão àquela pessoa a qual nós entendemos que entristecemos, ofendemos ou qualquer outra coisa. Mas também eu quero dar oportunidade, se existe alguém aqui ainda que não entregou a vida a Jesus Cristo, essa é a oportunidade. Para você também que está acompanhando o culto, só em Cristo Jesus é salvação, porque Ele veio aqui morrer por nós, para cancelar a condenação que está sobre a nossa vida.